Tá me ouvindo bem? Olá, boa noite. Bom, gente, hoje a live é com o Fernando. A gente tá refazendo essa live porque, inclusive, foi a primeira live que a gente fez no canal. E a internet atrapalhou muito, falhou muitas vezes, então a gente resolveu fazer de novo. Inclusive, na época, muita gente pediu, então tá aí. O Fernando é de Caxias do Sul, possui licenciatura em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, é tecnólogo em Conservação e Restauro. E sua especialidade é imaginária, sacra policromada em gesso e madeira, pintura parietal, retábulos, forros de madeira. Possui vasta experiência em conservação e restauro dos retábulos, pinturas murais, forros policromados, imagens de gesso e madeira provenientes de Caxias do Sul. E cidades vizinhas também. Ele também atua com exames e prospecções e possui um ateliê de restauro. Então, vamos conversar um pouquinho com o Fernando aqui. Boa noite, todo mundo. Monique, Augusto, Fernando já chegou. É ali! Ai. Oi, Opa, Fernando. minha bagunça. Legal, tá na estrutura ali. Olá, Ei, saudade! oi Tainá, saudade também. Deixa eu arrumar aqui. Boa Espero que noite, hoje a pessoal. internet esteja a nosso favor, né? Ai, meu Deus, aquela outra vez foi Ah, terrível a começou, né? internet. Eu acho que não é horário, eu acho que é com a gente, Tainá. Eu acho que é com a gente mesmo, que é engraçado. É, De ontem pra hoje eu tô sem Wi-Fi. não, Tipo, essa aqui. gente. Ai, mas vamos lá, né? Vamos Vamos que lá, dê vai tudo dar certo. certo. É só a gente começar a afogar as mágoas, falar, né, dos trabalhos que dá problema. Vocês são terapia. Sim, vamos lá, vamos começar a nossa terapia. E aí, Fernando, eu te apresentei um pouquinho, mas se você quiser falar um pouco pra gente sobre sua formação, um pouquinho da sua experiência. É, deu uma travada, mas acho que eu entendi o né? Então, já trabalhei lá em Florianópolis, né, em algumas igrejas lá da ilha, com restauro de retábulos, forros, algumas pinturas murais. Depois passei um tempinho em Curitiba também com pintura mural, lá num casarão, Curitiba. Voltei para Caxias, trabalhei aqui no meu ateliê, trabalhei em algumas igrejas aqui da região, trabalhei basicamente com arte sacra, assim, né, com imaginária sacra e alguma igreja foi com pintura mural e retábulo também. E ano passado eu voltei para Santa Catarina, né, lá em São Francisco do Sul também, para restaurar a pintura mural do Arco Cruzeiro, lá da igreja matriz lá de São Francisco do Sul, do Centro Histórico. E Que depois, né, trabalhos bacana. de ateliê. Trabalhos em ateliê, Tem quanto tempo que você tem um ateliê aí, Fernando? Ixi, travou já. Gente, a internet definitivamente não ajuda. Ai, caramba. Fernando, voltou. tem que fazer a parte 3. Começou, começou a travar de novo. Ai, ai. Ai, gente. E agora, é a minha ou a tua que tá dando problema? Travou Ai, tudo. que. Mas Eu eu acho que a ia te gente tem perguntar que quanto achar tempo tu outro tem um lugar para fazer ateliê live, aí. né?
Vocês estão me ouvindo? Eu travei também. Eita, Ah, eu não deu uma sei. travada legal agora, hein? Foi, cara. Eu não sei qual é a internet aqui. Aqui meu sinal tá bom do 3G. A minha também, peraí, deixa eu ver aqui. Isso que eu tô com as duas para garantir, né? Eu tô com Wi-Fi e tô com a 4G. Alguma coisa Melhor. tem que estar acontecendo, né? Ai, mas Então eu vamos tinha falar te sério agora que perguntado. o pessoal vai achar que a gente é meio louco. Eu tinha te Ai, gente, é perguntado saudade, há quanto desculpa. tempo tu tem o ateliê? O É, ateliê saudade. é desde 2000, oficialmente desde 2015. Final de Caramba, tem 2014 bastante tempo. para início de 2015. Eu voltei de Florianópolis, do Paraná, desculpa, né? Curitiba, final de 2014. Então, me instalei de Aham. vez. Eu tinha um ateliê improvisado, né, na garagem de casa, mas era. Eu trabalhava pouco, porque na época eu trabalhava no Museu dos Capuchinhos, né? Então, só fim de semana mesmo eu fazia Ah, alguma coisa. entendi. Aí, em 2015, eu tive que pegar para valer aqui no restauro, né? Trabalhar no ateliê e tocar para frente, viver disso, né? Aham. Massa, massa. E aí, para que serve um profissional de restauro? Como você define a profissão? Deu uma travada aí, mas deu para entender. Eu acho que para que serve o profissional do restauro? Olha, é Isso. difícil definir, acho que, né, como a gente falou outra vez, né? Porque ele atua em várias frentes, né? Tem que trabalhar em várias situações, em tentar promover um pouco essa salvaguarda, digamos assim, do patrimônio, né? Tentar preservar o máximo possível, né? E nunca deixando de lado, assim, essa questão de trabalhar com outros profissionais, né? Tá sempre procurando se aperfeiçoar mais, né? Uhum. Estudando, não precisa ser um historiador, não precisa ser um museólogo, mas tem que ter noções básicas, né? E ter contato com profissionais dessas áreas para não trabalhar sozinho, né? E eu acho que é Sim, isso, mais ou menos que define, né? É uma missão assim quase que impossível, né? A gente de tentar salvar o que nos resta ainda, né? sim. Eu acho que é um trabalho. Eu brinco que a gente é bom em achar problema e consertar coisa, né? Sim, é trabalho de detetive também, né? É, Tem mais essa basicamente tem área que fazer também, Exatamente, você tem que investigar a fundo a origem do investigar. problema, não só o sintoma, né? E chegar numa solução para aquilo, Sim, uma além dos solução viável, sintomas, que aquilo que a gente está respeite a enxergando, autenticidade do bem. a gente tem que procurar estudar e analisar mais a fundo, não só aquilo que está por cima, né? É como se fosse uma Exatamente. prospecção E tra... permanente, assim, né? Tu começa a analisar o que está em cima e vai tirando e vai vendo o que está embaixo e vai até chegar onde está o problema, né? Exatamente. E aí, É para um a gente trabalho, chegar no problema, tem que trabalhar com outras áreas, muitas vezes, né? sim, e Para a para gente resolver o entender problema, o todo. Ih, travou de novo. E você também. ah, é? Meu, eu acho que na internet com a gente tem um negócio. É isso, Eu eu acho não que eles não sei. querem que a gente fale sobre a profissão, hein? Eu acho também, deve ser um boicote nacional, assim. É, mas você estava falando dessa questão de, para a gente se aprofundar no problema, descobrir, a gente tem que contar com a ajuda de outros profissionais, né? Eu acho que Sim, não só no processo processo de detetive, vamos falar assim, né? Nessa descoberta, nessa pesquisa, enfim. Mas quando a gente encontra o problema, aí acho que é mais importante ainda ter o aporte de outros profissionais, né? Para solucionar aquele problema, né? Então exatamente. acho que faz parte, tem que estar presente em todas as etapas, né? Desde do Exatamente. diagnóstico, do que vai fazer, enfim, até o resultado final, né? E é muito triste, né, a gente ver o quanto ainda tem profissionais que se passam por restauradores sem ter a formação adequada, sem ter, Uhum. né, muitas vezes amadores mesmo. Acho que é como a Débora. A Débora até tá aí agora, ei, Débora.
É, como a Débora falou uma vez, né? Hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? A gente já tem formação para tudo que é coisa, então, Uhum. ou você se É, especializa, vai fundo, estuda, ou então é complicado, sim, né? porque mesmo que a profissão não esteja regulamentada, a gente tem uma formação. Então, a gente sabe o que Exatamente. tem que ser feito, né? A gente sabe o procedimento adequado, a gente sabe até onde vai a nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer ou não, né? Então, essa questão Sim, da regulamentação é um detalhe importantíssimo, né? Mas, nesse momento, a gente tem que trabalhar com profissionais capacitados, especialistas, enfim, né? Que saibam o que estão fazendo, né? Até teve aquela situação, aquele caso que eu vi um vídeo ontem, de um professor, não sei, enfim, de que é, mas enfim, né? Ensinando a restaurar uma tela. São vinte e Hum. cinco minutos o vídeo. Então eu Ah, eu não consegui tive assistir uma coragem de ver parte. ainda. Você me mandou. Aí você. Eu não consegui ver ainda. Então, a gente fica assistindo aquilo e fica, tá, por que que eu estudei esse tempo todo? Por que que eu tô trabalhando com isso? Porque olhando aquilo lá, é muito fácil tu restaurar uma tela. Sabe? Uhum. A maneira que foi ensinado naquele vídeo. É, digo restauro porque é o título do vídeo, mas não é restauro, a Não gente é sabe que não é. restauro. É, e assim, são coisas assim, para quem conhece, para quem é da área, para gente, nós profissionais que estudamos, que lemos e que trabalhamos com isso, aquilo é uma ofensa. Eu me senti ofendido com aquilo, porque Uhum. tudo que a gente não pode fazer, produtos que a gente aliás, não deve fazer e não deve Não deve. utilizar, estava utilizando. Então daí como assim, né? Mas É assim, verdade. o que mais choca, não só naquele caso, mas em outros casos, são pessoas elogiando aquilo. Então a gente vê que Uhum. o problema vai muito além do que está Vai ali, muito sabe? além. Vai muito além, sabe? É um problema que não sei quanto E tempo é vai levar muito. para. Desculpa. É Não, muito não, eu não sei comum. quanto tempo. Eu não sei quanto tempo vai demorar para resolver, né? Mas, enfim. Mas eu acho também que tem muito isso. Eu acho que no Brasil, além do restauro ser muito recente, se for comparar com os países na Europa, por exemplo, é, a gente não tem ainda uma consciência coletiva de conservação. E a gente também Uh-uh. não tinha, até muito recentemente, eu acho, uma comunicação boa entre os profissionais, os órgãos de patrimônio, as instituições com as comunidades, né? Então, as comunidades não entendem muito bem o que é de fato um restauro. Uhum. E é muito comum elas de fato estarem esperando outra coisa, né? Uma Sim, coisa claro. nova. Você devolve um santo sem os dedos pra você ver o que acontece. É, é, Então, assim, é. é muito complicado também, né? Assim, a gente precisa de É. um trabalho massivo de educação, né? A gente sempre bate nessa tecla, educação patrimonial, né? Mas Sim, assim, eu acho que de uns anos para cá tem melhorado essa comunicação, sabe? Então acho que um pouquinho, né? um pouquinho, pelo menos teve um É, contato, né? Acho que antes nem é, contato tinha, agora tem um contato, eles sabem, né? Algumas pessoas procuram saber, então, porque antes eu acho que nem isso existia, né? Faziam tudo meio que às cegas, assim, meio que sem saber o que estava sendo feito, sem saber o que que era restauro. Queriam deixar novo, era reforma, né? E chamavam de exatamente. restauro. Então, criou-se esse hábito de chamar reforma de De restauro, restauro, é verdade. né? E aí, Fernando, o que que você considera benefícios da profissão? Benefícios. Tá rindo do quê, Tainá? É. Ai, ai. Não, a gente conversou bastante sobre isso já, né? Eu acho sim, acho que benefícios, acho que são mais pessoais, assim, sabe? É aquela questão de não fazer eu rir. Desculpa. Não tem problema. Tá, me perdi agora um pouquinho, não, peraí. É, não, tem benefício sim, gente. Essa questão do conhecimento e crescimento pessoal, acho, acima de tudo, né? Profissional, para quem busca sempre estar se atualizando e fazendo cursos e lendo muita coisa, né? Uhum, Mas, assim, é crescimento, âmbito pessoal e profissional. Porque tu vai lidar com pessoas, então tu aprende a lidar com pessoas, tu aprende a lidar com outras áreas, outras profissões, né? Tu estuda um pouco sobre aquilo, né? Quem tem interesse vai atrás, né?
sabe os limites, como a gente tinha falado antes, né? Eu posso atuar até este limite aqui, daqui para lá não posso. Então, vou entrar em contato com o profissional. Mas a gente acaba aprendendo, a gente acaba lendo, a gente acaba conhecendo muitas coisas, né? Não só a questão como é que poderia dizer, essa parte teórica, digamos assim, né? Mas a prática, e além disso tudo, dessa bagagem, é o fato de tu poder conviver com outras pessoas, conhecer outros locais, outras culturas. Para quem tem essa sorte de viajar, que tem a possibilidade de viajar para executar outras obras, né? Isso é incrível, conhecer outros lugares, outras pessoas, enfim, se inserir naquela cultura, porque além de tu estar restaurando um patrimônio daquela comunidade, tu está fazendo parte da cultura, tu te insere, então parece que tu aprende um pouco mais sobre aquilo e a gente mesmo acaba criando uma identidade com aquele bem lá, que a gente não tinha Verdade. antes, que era só daquela comunidade, era uma sensação de pertencimento, assim, àquele local e aquele bem que está sendo restaurado, que foi restaurado, né? Eu acho que isso Verdade. ninguém tira, isso é um dos principais pontos positivos, assim, né, no restauro. E eu acho muito legal também que a gente aprende a olhar a obra de arte não só pelo viés da admiração da obra de arte, entender a história da arte, mas também pelo viés científico, né? Você aprende Isso. a apreciar de várias formas uma obra, Uhum. compreender todo o processo dela, né? Não somente Todo a o processo. mensagem que ela está te passando, mas Isso, o como que ela processo, chegou método, ali. exato, método construtivo, o material, a tinta, constitui aquela obra, né? Exatamente. Isso é E muito além de legal. conhecer, sim, e além de conhecer, é que o restauro, para te saber o que tu for fazer, não, tu tem que conhecer, então, né, já é quase que uma premissa, assim, né? Isso que diferencia o profissional dessas pessoas que se dizem, né, os pseudo-restauradores, assim. Você tem que conhecer o material com Exatamente. quem você vai trabalhar. Então, contato com aquele material, tem que ter lido, tem que ter pesquisado, né? Para não fazer nenhuma besteira. Então já está aí mais um outro diferencial, né? Do profissional mesmo, assim, profissional sério, e vamos chamar assim de pseudo-restauradores, né? Não sei Sim, se existe esse termo, mas enfim, né? é verdade. Aí você falou uma coisa ontem que a gente estava conversando que eu fiquei pensando muito, que a gente fala muito sobre ser restaurador de bem cultural, restaurador de obra de arte, mas também a gente restaura bens que não necessariamente têm o reconhecimento como bens culturais ou obras de arte, né? Uhum. Peças de Exatamente, pessoas, da comunidade, enfim. isso. A gente até comentou Então, assim, sim, desculpa, te cortei. não, não, pode falar. Não, não, é que a gente comentou o que vai definir o que é um bem cultural e o que não é, né? Exatamente. Para a gente saber o que a gente está, onde a gente está trabalhando, né? São muitas variáveis. Mas eu acho que independente desse grau de status, né, de importância que ele vai receber, se é de uma senhorinha lá do interior ou se é uma peça que está no Louvre, acho que o que é legal é que a gente pode dar o mesmo tratamento, com o mesmo respeito ao Aziz aí. Obrigada, Aziz. Seja bem-vindo, Eu acho que Aziz. ele está indo dar aula. Ah, que pena. Ah, Mas ótimo, que bom que você participou um pouquinho. E a gente pode tratar o bem da mesma forma, né? Com o mesmo respeito. exato. Eu acho que é mais uma questão da gente poder se unir mesmo, né? Porque, que nem a gente estava conversando, todas as associações praticamente que eu vi até agora definem que são associações de restauração de bens culturais móveis, por exemplo. E a Uhum. gente tem restauro de bens imóveis, né? A formação aqui em Ouro Preto. E também a gente não restaura só bens culturais, Pois necessariamente. Então, tipo, a gente poderia, de repente, começar a mudar até mesmo o conceito dessa o nomenclatura, né? conceito, né, a nomenclatura, porque se a gente percebe essa desunião, digamos assim, dos profissionais a nível nacional, então acho que a gente tem que começar porque a nomenclatura também, como você falou, cada Exatamente. região tem uma definição, né?
Então, fica meio confuso às vezes, né? A gente vai, tá, mas restauro, conservação e restauro de bens imóveis, bens móveis, integrados, bens culturais, como assim, né? Então fica difícil. As Acaba pessoas, quando segregando, né? as pessoas perguntam, tá, mas tu restaura o quê? Ah, sabe? A gente fica assim, porque restauro de bens, eu aprendi bens móveis e integrados, né? Mas agora já tem bens móveis e imóveis, tem bens culturais, então obras de arte também tem essa definição, essa nomenclatura. Quem é MEI sabe disso, né? Que vai estar lá. Uhum. Conservador e Declaração de restaurador obra de de obras arte. de arte. É. Então já são, Verdade. são várias, né? Mas São no várias final a possibilidades. finalidade é a mesma, né? A gente sabe o que que tem que fazer, o que a gente vai fazer, o profissional, né? Então Uhum. acho que é só mais uma questão de ajustar os nomes, né? Para não criar confusão, mas a finalidade é a mesma. Então o É objetivo é o verdade. mesmo, né? É verdade. E quais as questões que você observa que são difíceis nessa área, assim, que você acha que a gente pode melhorar, que a gente deveria? Olha, acho que a primeira coisa é regulamentar a profissão, né? É um sonho de quem trabalha na área, assim, Com né? Porque certeza. acho que essa é a raiz de muitos problemas, né? Porque tudo, as coisas que a gente vê, assim, as atrocidades, os falsos restauradores, enfim, que estão atuando por aí no mercado e é porque não tem é uma profissão que não existe, não é regulamentada, né? Então a gente não pode denunciar, a gente não pode, né? Enfim, aí a gente fica meio que de mãos atadas, assim, para certas coisas, né? E Verdade. não só essa questão de regulamentar, mas o reconhecimento também, né? Eu não sei se isso viria com a regulamentação. Acho que não precisa esperar a regulamentação para termos esse reconhecimento, né? O devido respeito como profissionais da área, né? E acho que isso pesa bastante, essa questão do reconhecimento, né? De estar aí há anos atuando numa região, no teu ateliê e simplesmente as pessoas às vezes não te enxergam. Por mais que tu faça propaganda, num certo momento conhecer o teu trabalho, vai aparecendo outras pessoas, outros profissionais, talvez mais acessíveis em valor e entrega de obra mais rápida, enfim, não sei o que se passa e a gente acaba sendo assim, deixado para trás, né? Uhum. Então, aí você põe na balança, tá, mas eu estudei, eu investi em cursos, eu li, né, investi em tempo e dinheiro também, né? Porque a gente não, é difícil achar coisas de graça nessa vida, né? Ainda mais na área do restaurante. E daí eu acabo botando na balança, tá? Por que que eu fiz tudo isso e outra pessoa não fez isso, né? E tá atuando, tá atuante, digamos assim, né? E o pior de tudo é que depois te chamam de volta para restaurar aquele restauro que aquela pessoa fez, né? Então, as pessoas faltam um pouco dessa informação, porque o restauro às vezes não é barato, né? Mas o restauro do restauro mal feito Vai ser mais é muito caro mais ainda. caro, né? Com certeza. Exatamente. E além, tá, Exatamente. daí, elencando assim, tem essa questão da regulamentação, do reconhecimento, né, do profissional. Talvez autonomia para algumas obras, né? Porque a gente não tem tanta autonomia assim, a gente tem que respeitar algumas definições, né? Então, né, trabalhar junto com outros profissionais, mas a gente sabe o nosso lugar, né? A gente não pode fazer do jeito que acha mais certo, depende de muitas coisas, né? Exatamente. Eu acho essa questão do reconhecimento muito. Não sei, assim, nada contra a quem vem de fora, como você disse, né? Às vezes calhou da pessoa ter um preço mais acessível, enfim, apesar que eu acho que sempre sai mais caro trazer de fora, né? Porque você tem que bancar a É, mas, mobilização. mas independente de onde vem, assim, de fora, ou da própria cidade, é mais essa questão de baratear custos, né? Porque as pessoas preferem pagar mais menos. Então, Exatamente. essas pessoas acabam sendo escolhidas, né? Independente se é de fora ou não, né? Exatamente. Da cidade, né? Mas é porque às vezes eu sinto que falta um reconhecimento. Eu não sei como é aí no sul, mas às vezes eu sinto falta um reconhecimento das próprias instituições na cidade, por exemplo, dos profissionais que elas formam. Tipo, eu aqui em Ouro Preto, por exemplo, tem 14 anos que eu trabalho aqui. Eu quase não trabalhei na minha própria cidade. Sempre chamam pessoas de fora.
E aí eu fico assim, mas por quê? E aí eu comecei a observar e é meio que padrão, assim, as pessoas que eu conheço na área não são, geralmente não trabalham na própria cidade. E muitas vezes é na própria cidade onde ela se formou, inclusive, né? Não tem Pois esse é. reconhecimento. E aí eu fico tipo, por que que isso acontece? Eu nunca entendi por que que isso acontece. Eu acho curioso, acho um fenômeno curioso, né? Eu também não entendo Mas isso. é muito estranho. Eu também não entendo isso às vezes. E já aconteceu. Eu também trabalhei já fora de Caxias. Acho que a minha maior formação foi fora da cidade, assim, Uhum, sabe? Então eu conheço os dois lados, assim, da moeda. Então também não sei o que que se passa numa cidade para contratar pessoas de outros lugares, né? E de outra sim. cidade chamar pessoas de outros lugares para ir trabalhar lá. Não sei se tem. Eu também Realmente não não. entendo. Mas enfim, trabalho tem para todo mundo. É só uma questão de chamar Tem, um profissional qualificado, né? Pô, acho exatamente. que a pior sensação é quando você é, vamos dizer assim, trocado por alguém que não entende nada de restauro. Aí dói, né? Porque, Ai, dói. né? Não me importa, sim, pode chamar outro Mas restaurador, não tem problema. Agora, se pegar outra pessoa que não tem uma formação, nada, aí já, né? é que às vezes eu penso que quando a pessoa é da cidade, ela tem já um afeto também, a identidade, né? Então, Ela se apropria da cidade, provavelmente, né? exatamente. E ela conhece aquilo, você cresceu nesse meio, você viu transformações nesse meio. Então, Uhum, assim, quando você coloca um profissional da própria cidade para trabalhar na própria cidade, ou pelo menos participar do trabalho que é da própria cidade, provavelmente ele vai desenvolver esse trabalho com até muito mais conhecimento daquele bem. O resultado provavelmente uhum. vai ser muito, é, não sei se eu posso dizer melhor, mas o Mais que eu rico, sinto talvez, né? mais rico, talvez você tenha uma Né? bagagem ali, né? É, E uma carga afetiva muito grande. exato. Ele conhece a história É, daquele lugar, do bem, das pessoas. exatamente. Então, né? E o nosso caso não é que nem o médico que não pode operar um parente, né? Tipo, se a pessoa morrer, alguma coisa. Não vai morrer, É. né? A gente está consertando. Então, É, é uma coisa, um fenômeno que eu acho bem curioso, assim. que teve até um caso aqui na minha cidade ano passado, foi no passado, acho. Até deletei, né, a situação. Também tinha um monumento para ser restaurado aqui numa praça aqui da minha cidade e a prefeitura alegou que não existiam restauradores na cidade. Então ela contratou um artista plástico. Mas tem restauradores aqui na cidade. Teve um Nossa, curso de restauro, inclusive, né? Então a gente fica meio sem saber tal, o que que aconteceu, né? Porque, né, é estranho isso. é estranho isso. Eu acho que são coisas que a gente tem que ir trabalhando, mas é um sistema também, né? Muito estruturado já. Uhum, Que parece que as pessoas, a gente ainda não conseguiu quebrar alguns paradigmas também nessa atuação, né? É sempre funciona do mesmo jeito. E isso eu acho que já tá meio, já tá ultrapassado, assim. A gente já tem que começar a se unir, de fato, para conseguir quebrar esses paradigmas, esses padrões e tentar mudar um pouco essa forma como a gente atua, né? Como funciona o sistema de licitação, uhum. de contratação, de trabalho, enfim. Só que, claro, sem a regulamentação da profissão também é muito difícil a gente conseguir isso, mas até para É, conseguir a regulamentação a gente precisa se unir. E aí eu acho curioso, um outro fenômeno que eu estava observando, de certa forma, é que, assim, eu vejo todos os profissionais reclamando e, tipo, direto tem edital de coisas que são da nossa área, sem vaga para restaurador, né? Tem tudo lá, museólogo, arquiteto, turismólogo, mas não tem uhum. restaurador. Aí todo mundo Pois reclama é. e faz carta e faz isso aqui. Mas na hora de se unir mesmo, a gente ainda tá muito fraco, né? E aí a gente criou aquela página lá, União dos Restauradores. Falei, vamos tentar juntar a galera toda numa página pra gente se conhecer, pra gente saber onde que tá cada um, saber o que cada um tá fazendo. E assim, apesar de nem ter tido muita gente aderindo ao movimento, teve procura nessa página por profissionais. Que bom. Que eu achei Deu legal. resultado. Sim. Começou a ter procura, mas não tem profissional ali, sabe?
E aí, às vezes, eu fico, tipo, eu, na verdade, teve procura mais para a região de São Paulo, né? Até encaminhei para alguns amigos de lá que não estão na página ainda. Mas, assim, eu fiquei pensando por que que não teve uma adesão. Tipo, o negócio é de graça, não exige esforço nenhum. É uma É tentativa da só. gente se unir, Sim, sim. e eu acho estranho. A gente não vai chegar na regulamentação desse jeito. Bom, eu lembro quando logo que tu criou a página, eu fui lá, já me entendeu o Você foi o nome lá, primeiro, me. Foi o você foi o primeiro? primeiro, eu Viu? acho que foi. Eu acho muito bacana essa iniciativa de. É um começo, né? Agora, a gente Sim, pode mostrar o caminho, só agora se a pessoa quiser seguir ou não, é escolha dela, né? Mas depois não adianta reclamar de exatamente. que tem desunião, que as coisas acontecem, ninguém Que fica não consegue sabendo, e que não trabalho. consegue trabalho, não tem contato. Assim, ó, depois que eu te conheci, Tainá, que eu segui a tua página, criaste aquela da União dos Restauradores, que a gente estudou ali em Mariana, ali, nossa, eu tive contato com muita gente. Apareceu Que muitos massa. seguidores e páginas de ateliês de restauro que eu nem sonhava que existia, sabe? É muita Sim, gente, é, que é uma porta legal. que se abre. É uma parcial. Independente, independente de tempos de pandemia ou não, né? Essas redes sociais, sempre vão ser um meio de acesso para muita coisa, né? É muito mais fácil entrar em contato com alguém através de uma rede social, sei lá, do que viajar até aquela cidade. Então tá muito fácil. Ficou, né? Facilitou esse contato e essa criação dessa rede. Só que basta as pessoas que quererem aderir, né? Então, Exatamente. mas bom, eu fiz a minha parte, né? Eu também, né? A gente está tentando, segue tentando, mas acaba, acho que é meio que nem o corona, né? Se todo mundo coopera, a coisa funciona e todo mundo Funciona. consegue. Mas se não, não vai, né? Se um não vai junto, se todo mundo não vai junto, não vai rolar. Eu acho que a gente tem que ter força e número, né? Então, acho que quanto mais Exatamente. pessoas, para tentar fazer alguma coisa, né? Porque quanto mais, talvez esse processo demore, mais coisas vão acontecendo, assim, né? Que não prejudicam só os profissionais, mas prejudicam todo o nosso patrimônio, porque eles acabam caindo nas mãos de pessoas que não estão preparadas para lidar com aquilo, né? Uhum, Então, depois não adianta ficar chorando porque estragou uma obra, é irreversível e não sabe, é uma peça única, tá? Mas e no momento que precisava de um profissional, quem que você chamou para avaliar, para restaurar, enfim, né? Então, já começa por aí. É um dos reflexos, né? Na verdade. exatamente. E também tem a questão da nossa saúde, né? A gente Exato, tem que sim, batalhar por sim. muita coisa. Muita coisa, insalubridade, essas coisas, né? Porque a maioria que trabalha com restauro é autônomo, né? Você trabalha no seu ateliê, assim, a não ser que consiga trabalhar numa empresa grande, que tenha todos os direitos, enfim, mas a Eu princípio, acho que assim. nunca vi isso. Então, no meu caso, assim, eu trabalho como autônomo, então se quiser, te vira pagar plano, te vira com tudo, né? Assim, né? E mesmo independente de pagar um plano ou não, né? Tem o SUS ali, né? Tem que procurar pelo menos uma vez por ano fazer aqueles exames de rotina, que a gente está sempre exposto a produtos químicos, a poeira, a sujeira, então não dá para Fungo, deixar passar. bactéria. É, E sempre tá indo, então vamos pensar assim, que é só fazer os exames. Não, usa EPI, tem que usar EPI direto, né? Máscara, luva, touca. Esse negócio da máscara ali, todo mundo, né, agora estão se acostumando ao novo normal, né? Mas para quem pra do gente já restauro, enfim, era. é, já meio que a gente já estava acostumado, né? Então acho que é Verdade, essencial se cuidar, gente. Acima do bem do patrimônio vem a nossa saúde, né? Então é o nosso bem. verdade. Com E razão. as pessoas às vezes não dão muita importância para isso, né? Tipo, é aquela coisa, é rapidinho, só vou mexer aqui, sabe? A questão de trabalhar em altura também, de usar toda os cintos, fazer os treinamentos, trabalhar num ambiente seguro, não é brincadeira.
Então, o trabalho de restaurador, assim, é um trabalho incrível, tem seus riscos, como qualquer outro trabalho, né? Tem aquela recompensa no final do trabalho, mas a gente tem que saber atuar, né? Não E eu só acho que é com a técnica, mas importante, com a segurança. com certeza. E eu acho que, às vezes eu fico pensando, até que estava conversando com uma amiga, e às vezes eu fico pensando se não tá chovendo molhado a gente falar isso, né? Mas às vezes eu penso também, enquanto a gente não tiver consciência, e todo mundo tiver consciência da realidade que é essa profissão, né, com seus lados positivos e negativos, a gente também não vai conseguir fazer um diagnóstico de onde está o problema e resolver isso, né? Uhum, Então, assim, eu, por exemplo, eu não sei como foi para você, e eu imagino que tenha sido parecido, mas nos cursos que eu fiz, tive excelentes professores, aprendi muito, assim, eu saí com uma bagagem gigantesca, mas nunca soube da dificuldade que é ser um profissional de restauro no Brasil. Também não ensinaram como a gente se vira nesse mercado, como que é empreender, por exemplo, porque muitas vezes essa única saída, né? Eu não vejo uhum, grandes empresas contratando restauradores, contratam arquitetos, tudo, menos restaurador, para um cargo fixo. uhum. Eu não vejo concurso praticamente nenhum sendo aberto para restaurador. Quando abre, é aquela coisa de ver que é muito carta marcada ou Isso, então abre e já vai para uma uma vaga pessoa muito específica, né? específica, né? Aham, E aham, é uma já vaga vi isso. só, tipo, no sertão, não sei onde. Então, tipo assim, É, é muito complicado. Para você ir para academia, tá, é um caminho? Mas também é muito restrito, né? A gente não tem muitas. Se vamos supor que você queira atuar na área de restauro numa academia, como professor, né? Sei lá, de restauro de nossa. cultura. Putz, não abre vaga assim, né? Uhum. E são o quê? 5 faculdades no Brasil todo que tem curso de restauro? Ou Eu nem acho que isso, né? Tem são. aí no Eu acho que o Sul, tem na 4 UFMG, tem em Pará, e no Rio. Rio de Janeiro tem, eu acho, no ou não tem Rio, mais? Tem no eu Rio, acho que, né? acho que tem. É, Em Pelotas. tem. Então, tipo, É, quatro e ou aqui em Caxias cinco. tinha, né? Agora não tem mais, né? E aí não tem mais. Então, assim, tem a É. FAOP aqui, mas é técnico e eles, né, uma dificuldade para se manter enorme, para pagar, Uhum. remunerar os professores é muito difícil. Então, assim, eu acho que a maior chance de um profissional de restauro hoje é como, ou ele tem um ateliê, que nem você tem, né? Ir num local talvez com uma rotatividade alta, que ele consiga se manter, ou ele vai ter que empreender mesmo, abrir uma empresa Uhum. grande, tentar crescer no mercado e competir dessa forma. E o que é muito difícil também, né? É difícil, porque as empresas que estão aí são poucas e são grandes, são fortes, né? Então, meio que Exatamente. dominam o mercado, então é complicado, Domina o né? mercado. Mas essa questão Então, que tu assim, falaste, sim, hum, opa, desculpa. Não, não, eu ia dizer, só deixar tu pode, terminar para pode complementar a falar. tua fala. Não, não, é que tu falou dessa questão de que não nos ensinam digamos, na faculdade, assim, no curso, né, de como é o mundo real aqui Sim. fora, né, assim, eu acho que isso aí só na prática mesmo, né, por mais que mostrem, né, que a gente nunca está preparado para isso, infelizmente, isso a gente só vai Não, aprender na mas eu prática. acho muito estranho, assim, porque a gente sai com essa visão, tipo, eu posso conseguir um trabalho no IEFA, É, eu posso conseguir um trabalho no IFAM. Não, você não não consegue. pode, não Não consegue. vai abrir vaga para Não, restaurador não, nos órgãos de patrimônio que fiscalizam restauro. vai ver que falo isso para não desanimar, né? E aí eu fico tipo assim, meu, eu nunca vi, na verdade eu só vi uma vez ter uma profissional que tinha formação, graduação em restauro, inclusive foi o melhor fiscal que eu já tive, hoje a gente trabalha junto, que é a Vanessa, que é uma grande amiga também. E ela era, mas que eu me lembro, eu posso estar enganada, ela foi contratada como arquiteta, não por causa do curso É, de restauro. às vezes Então, é, assim, né? calhou que ela Enquadra numa tinha o outra curso de função. restauro, mas ela era Sim. arquiteta. Então, assim, isso também é um problema grande no sistema, né? Tipo, não tem como também você ir lá e brigar com o fiscal porque ele não tem a formação que deveria ter para avaliar os seus projetos e as suas obras. Porque ele foi contratado por alguém que também não está interessado em contratar o restaurador.
Então, gera um problema muito maior, né? Sim, Que em algum momento a gente vai ter que mudar isso. te entendo. É Infelizmente frustrante. é assim, não, é assim mesmo. Então, mas eu também, eu assim, ó, eu acho que eu fiz um caminho um pouco inverso, sabe, na minha formação. Porque eu comecei a trabalhar em 2006 com restauro, Olha no só, que museu, assim, né? Eu legal. tive o primeiro contato em 2006. Claro que tinha uma visão um pouco diferente do restauro, né? A atuação era mais em imagens sacras de igrejas, né? Imagens devocionais e não museais. A gente sabe que imagem devocional, as pessoas aqui, principalmente na região, elas não querem ver imagens, elas querem ver imagens bonitas, novas, né? Uhum. Então é uma briga essa coisa, tá? Mas é devocional, é museal, né? Qual o procedimento adequado, documentar, o que que ele tá? Mas enfim, né? Então esse foi o primeiro contato que eu tive, assim. E sempre lendo, sempre pesquisando, né? E conversando com pessoas daqui, porque, como eu falei da outra vez, não tinha contato com outros estados. Era uma coisa muito. Não por falta de vontade, eu nem sabia que existia essa. Eu estava entrando no mundo do restauro, primeiro eu vou ver como é que é aqui perto, assim, depois, quem sabe um dia eu vá expandindo ali, né? E foi o que aconteceu. Eu fui trabalhar em Florianópolis, né, lá nas igrejas, enfim, com uma equipe de restauro, com uma empresa que nos contratou, né, serviço terceirizado. Ah, fiz amigos, fiz contatos, tive em outras obras. Então, eu acho que de 2006 até 2015, praticamente, eu fui só trabalhando na prática, no canteiro, assim, sabe? Direto ali com a peça, com a obra, enfim, né? Então eu já fui aprendendo como é que alguns macetes, essa questão de trabalhar com cliente, de fazer propaganda e tal, né? Aí depois veio a formação acadêmica, para complementar isso, tá? Aham. Só que a maioria acha que é o contrário, né? Primeiro tem a formação acadêmica e depois vai em busca da prática, né? Não sei, Sim, é como eu enxergo, assim, né? Eu brinco, eu fiz o contrário. Primeiro eu tive uma formação totalmente prática, baseada em teorias, em estudos, né? Não fazia lei de qualquer jeito, né? Sempre respeitando. Aí depois complementei com a formação acadêmica. Então acho que essa parte de aprender a lidar com o mercado, sabe? De lidar com as pessoas, eu meio que já fui aprendendo antes da minha formação acadêmica, né? Então uhum. acho que eu tive muita sorte nessa questão, assim. Sim, que Só massa. só um parênteses. Não, mas isso é legal. E também eu acho que assim, o Brasil é muito grande, né? A realidade da profissão no sul deve ser um tanto diferente daqui do sudeste. E também diferente lá no nordeste, no centro-oeste, no norte. E assim, a gente, na verdade, a gente é tão desunido que a gente muitas vezes nem sabe quem que tá onde, né? Tipo, eu acho que depois da minha amiga Manu, você é o primeiro restaurador do Rio Grande do Sul que eu conheço. E eu sempre falo assim, mas deve ter, Mas, deve ter, nossa, será que né? tem, né? Não foram extintos ainda, não, ainda tem. Será que lá não tem nada para restaurar? Tipo, eu Tem, ficava tem. assim, com certeza tem, mas assim, Sim, não mas chega pra gente, né? Assim, e imagino também que sim, ter oportunidades no Sudeste para vocês também não é fácil, né? não é É, fácil. E, outro legal assim, voltando assim à questão do ponto positivo de tu viajar, conhecer outras pessoas, é saber o que que existe de produção artística, enfim, cultural em outras regiões, né? Que às vezes, tá, mas lá no sul, o que que tem para restaurar? Tem, a gente tem a nossa produção, não é tão, digamos assim, tão antiga, né, um termo assim mais direto, né, do que nas outras regiões do Brasil. Aqui somos relativamente novos comparado com Minas, por exemplo, né? Mas a gente tem a nossa produção, né? Tem influências, outras influências, né? Outro tipo de arquitetura, as pinturas em igrejas. Aqui eu vejo pela minha cidade, não são muitas igrejas pintadas, né? E as que tinham pinturas provavelmente foram apagadas ou escondidas, uhum, mas não, a gente não tem esse hábito de pinturas murais aqui, né? São poucas. Eu vejo aqui perto onde eu moro, aqui é mais interior aqui, né? Então tem as igrejas, as capelas, é o mesmo padrão, assim, é as paredes brancas, a via sacra, um altar mor, aqui chama de altar, né? O retábulo, né?
o altar-mor, não tem Aqui todo mundo retábulos chama de laterais. altar também. E dificilmente vai encontrar algum retábulo lateral ou colateral, né? Não, é diferente, sabe? Muda isso. Para mim foi um choque quando eu saí de Florianópolis, nas igrejas, e vim aqui para voltei a olhar novamente para Caxias, né? Então a gente vê essas diferenças. Que Quando eu legal. fui para Minas, passear, conhecer Minas, Ouro Preto, Mariana, eu estava lá em Florianópolis ainda na época, então não fiquei tão chocado assim, porque é meio parecido, né? Mas agora, Uhum. depois de ficar um mês em Mariana e voltando aqui para Caxias, a gente vê, existe um abismo, assim, sabe, entre não só a questão de produção, mas a questão de mentalidade, assim, sabe, de conscientização das pessoas, né? Eu sei que, acredito que aí também tá longe, assim, de se criar uma conscientização mais, assim, digamos, uma educação patrimonial, assim, para as pessoas entenderem. Se ali está um pouco longe, aqui está muito mais longe, a gente está mais atrasado aqui, sabe? Essa Sim. questão de entender, compreender aquele bem, sabe? Aquela escultura, aquela imagem, aquela igreja, aquela pintura, né? Que o pessoal gosta de ver as coisas novas. Pintam várias Uhum. vezes as igrejas aqui. Querem reformar, pinta a igreja. Pinta as imagens, pinta o Exatamente. altar, sabe? Ali não, É ali tem um pouco mais exatamente de isso. consciência, né? Eu acho também que é porque aqui é muito visado, né? A sede do IFAM, tem uma sede do IFAM em Ouro Preto, em Mariana, o IEFA, tá todo mundo Uhum. cuidando o tempo todo. Mesmo assim, às vezes você Sim. ainda vê, porque os E órgãos mesmo estão tão desvalorizados que praticamente não tem profissional para é, dar conta disso tudo. E aí, outro dia mesmo, por exemplo, andando aqui em Ouro Preto, que eu fui no mercado, aí eu passei para ver a rua, né, de carro mesmo. E aí a casa do Tomás Antônio Gonzaga estava toda rebocada com cimento, tampando. Tipo, uma casa é. provavelmente de adobe ou pau a pique, de terra, E botaram cimento. e tacaram cimento lá, e eu fiquei tipo, cara, ninguém viu isso. Não, eles Como viram, mas acharam assim? bonito, né? Tipo, vamos tampar esse buraco aqui. E, Não, tipo, nem acabamento tinha, sabe? e Ouro Preto, o diferencial é uma cidade turística, né? Um patrimônio Exatamente. então tem que ter muito Mundial mais da cuidado. Unesco, né? Exato, e daí tem que ter todo esse cuidado, porque se apagar essa identidade, claro, vai ter a perda do patrimônio, mas vai ter muitas outras também, né? Vai ser um efeito Verdade, dominó, assim, né? Então tem que ter verdade. muito cuidado aí. E eu Tem que acho que às preservar. vezes me incomoda um pouco também, como na live com a Débora, a historiadora de sábado, que eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente é muito treinado para restaurar bens culturais, a maior parte desse acervo eclesiástico, né? Ah, tipo, eu nunca trabalhei num bem que não fosse de igreja, por exemplo. Uhum. Mas e a nossa cultura local, né? E a arte contemporânea, e a arte moderna, e a arte indígena, e a arte. Enfim, a gente não tem formação, muitas vezes, para Ah, isso. ah. Nenhuma, eu É, acho. eu acho que Assim, também, acho que a talvez. gente. Desculpa, pode Não, falar. não, não, pode terminar, eu me empolguei aqui. Não, que eu acho que talvez a nível de material a gente soubesse, mas de compreensão daquele bem seria extremamente difícil, né? Uhum. Sim, eu acho também que a gente não atuou ainda nesses outros suportes, porque a gente tem uma consciência de que a gente não sabe lidar com aquele material, então a gente não vai trabalhar com aquele material. Exatamente. Procura estudar, aprender sobre aquilo, né, as técnicas, os procedimentos, enfim, para poder fazer algum trabalho naquilo, né? Agora, por Uhum. exemplo, eu também, praticamente, 90% do que eu faço é arte sacra, né? Em pintura, retábulos, imaginária, né? Eu conheço suporte de madeira, eu conheço o gesso, sei o que que pode e o que que não pode, então eu me sinto mais tranquilo em trabalhar com isso. Agora, se aparecer ali artefatos, né, por exemplo, de escavações, né, cerâmicas, por exemplo, né, eu não sei. Eu posso até conhecer o material, mas eu não sei como restaurar aquilo. Então, eu não vou assim, lá fazer um trabalho Se que não sei quais aventurar, vão ser né? o resultado. Não vou, a gente tem essa consciência, sabe, de até onde a gente pode ir, onde não pode, né? Não deve, aliás, Exatamente. né? É, Então, isso mais um diferencial de pessoas que não são profissionais, né? Que elas acham que sabem. Se bem que eu acho que é muito difícil cair nas mãos de alguém né, artefatos assim, né? Então,
Eu não duvido de nada nesse mundo. Também tem esse lado, né? Vai saber, né? A gente vai, o Vai fulano faz mais saber. barato, né? Então, né? É só o pão do Pop isso aí. Nossa, isso aí é campeão que Né? aparece nas imagens, Ser né? campeão E é tirar essa terrível. desgraça, meu Deus do céu. É horrível tirar esse negócio. Nossa, acho que teve uma vez que eu quebrei, acho que umas 20 lâminas de bisturi tentando remover. Caramba, Dependendo de pega, não é fácil. não é Aí fácil não. vai testando o removedor, vai testando isso, testando até conseguir, né? Não é Mas fácil mesmo. sempre protegendo o bem, né? Sempre protegendo, sempre. Não dá pra arrancar tudo Exatamente. fora junto. Sim. Pra tirar o Durepox sai um É, braço da imagem, pronto, aí já era, né? não Aí dá. não, né? Ai, não. É verdade. Alguém falou aqui, ó. Cláudia, que é difícil, já tá difícil contratar arquiteto, imagina especialista como restaurador. É muito difícil restaurador e geralmente a gente é muito subjugado mesmo pelos arquitetos, né? São poucas exceções É, que costumam respeitar a gente, trabalhar sim, junto, que nem as sim. meninas da Atlantis mesmo, a Leia, a Thay, a Débora, que é minha amiga, a Vanessa, são esses você consegue contar nos dedos, assim. Quantos que Então, respeitam um profissional restaurador de igual para sim. igual. E também ela falou aqui, ó, fiz uma consultoria há 15 dias atrás, a edificação tombada, pinturas murais, e eu disse que eles teriam que contratar um especialista restaurador, parecia que falava grego. A gente também às vezes se sente falando grego. Uhum. Quando não E somos alguém, invisíveis, estamos falando quando não grego, né? somos. Exatamente. E alguém perguntou aqui, ó, o que vocês acham do projeto de lei para regularização da profissão não ser regularizada? Meu, eu acho que é muita falta de interesse político mesmo, inclusive, né? E da sociedade também, e a gente também, que é muito desunido. Eu não entendo, por É, exemplo, por que que a gente tem um monte de associação com os gatos pingados, sendo que podia ter uma só, é, bem forte para o Brasil todo. pois é, na verdade tem a Abracor, mas eu não sei como é que ela tá funcionando. A Abracor Tem, existe ainda? existe, mas também não sei como está funcionando. Agora tem a Porque Amcor aqui em BH, tem aí em é, Santa Catarina, tem uma a em São CCR, Paulo, tem, assim, tem ó, várias. eu conheço as do Sul, que é a Cors aqui do Rio Grande do Sul, a CCR de Santa Catarina e a Arco-Íris do Paraná, né? Aham. E que eu conheço, que eu tive um primeiro contato, né? Aí de São Paulo eu já não conheço, nem sei se existe. Mas falando em Abracor, eu acho que em 2015, se eu não me engano, eu mandei toda a documentação para me associar, tudo certinho. Nunca tive uma resposta, nem um não tive. Então, não sei o que Eita, acontece. tá É, desorganizado, né, o movimento. já vão fazer Então, 6 anos quase, né? Foi em janeiro de 2015 e nunca mais tive resposta. nossa, caramba. Aí eu desisti, né? Eu não me associei ainda a nenhuma porque eu entendi que eles só estão buscando regularizar o profissional de bens móveis. Ah, E eu é, sou tem isso formada também. nos dois, né? Eu tenho restauração de bens móveis e imóveis. Então, eu acho, por exemplo, que a associação devia ser conservação e restauro, para começar. Só. Ponto, Ponto. né? E aí eu vi que o pessoal diferencia isso. Então eu falei, pô, como que eu vou me associar se eu também tenho a outra formação, pela qual também estou batalhando reconhecimento? Então, É eu, não- muito eu complicado, fico né? meio que no meio do. Só para avisar que a gente tem mais uns 4 minutinhos. Mas já, bom, que O bom que não tempo travou voou, hoje, né? É, não travou, eu tô muito feliz. só um pouquinho. Só um pouquinho para dar uma emoção. Sim, Mas pra se dar alguém aquela. tiver alguma pergunta, eu não sei se tem mais Eu alguma não sei, pergunta. aqui pra mim não tá subindo as mensagens, tá travado as mensagens aí, não sei se tá pra ti também. Para mim travou, eu tô tendo que voltar e É, rodar aqui manualmente. Mas eu acho que a pergunta eu já li. Mas é isso, eu acho que a gente tem que fortalecer esse movimento aí, fortalecer as associações. Não sei se isso responde a pergunta do colega aí. começar a definir as nomenclaturas, ver o que cada uma quer dizer e achar uma em comum pra todos, né? Exatamente. Senão já fica confuso pra gente. Imagina, agora para regulamentar também, já botaram. Daí já.
Por que exatamente. que não é só conservador e restaurador? Mas daí tem que dizer do quê, né? Mas daí vão complicado. É, mas assim, Ai, ai. o profissional é um só, né? Tipo assim, Sim. eu acho que a Ele tá nomenclatura deveria capacitado. ser. Ele está capacitado. E Sim. assim, eu nunca vi, por exemplo, um restaurador de bem imóvel tentar restaurar uma escultura, sabe? Aí eu acho que a gente tem essa consciência também. Pois é, porque como é que tu vai definir também imóvel, móvel, integrado, Sim, né? a Aline Que perguntou. a Ah, pintura mural é desculpa. imóvel, mas pode. Mas ela é um bem artístico, É, integrado ali no aquele bem, né? pois é, então ele é integrado ou é imóvel? Uma boa pergunta. Não sei, não sei. Tipo, dá pra desmontar a parede? Dá, mas não vai, não é indicado, né? Não é nem um pouco recomendado. Não, não façam isso, né? Exatamente. A Aline pediu para eu falar um pouquinho sobre como funciona o restaurante bem imóvel. Então, geralmente a gente inclusive trabalha no bem imóvel com arquiteto, às vezes vai ter que ter um engenheiro e tudo mais. Mas é porque a formação para bem imóvel, para o bem arquitetônico, é um pouco diferente, né, da formação do arquiteto, Uhum, pura e simplesmente. Porque o arquiteto tem uma disciplina lá, imagina, de técnicas retrospectivas, quando tem, que tem uma noção geral do que é um restauro. O restaurador do bem imóvel, ele vai estudar, testar, ter competências para analisar a compatibilidade, materiais, fazer um diagnóstico completo, uhum. estrutural, da fundação, telhado, parede, tudo. E ele vai saber encontrar o problema e diagnosticar o que está acontecendo, né? E tem a formação para saber quais materiais, diante daquela técnica construtiva, são mais adequados para aquele bem, preservando a integridade, a autenticidade, o período construtivo dele, de forma que não seja uma intervenção, por exemplo, que nem essa aqui, de colocar o Do cimento na reboco. parede do reboco, que É, inclusive nossa, tinha totalmente. numa igreja lá de São Tomé. Tipo, o arquiteto mandou rebocar tudo com cimento na parede lateral. E parece que o arquiteto que fiscalizava aprovou, porque também não sabia que não podia. E ficou lá É, aquela parede todinha de cimento numa estrutura de pedra e terra, sabe? Totalmente incompatível. Isso é o é o básico, efeito né? dominó, né? O efeito dominó. Óbvio que a gente vai trabalhar com arquiteto, porque é uma estrutura arquitetônica, né? A gente tem que somar esses conhecimentos. Mas quem define a proposta deveria ser o restaurador, né? Uhum. Com essa bagagem, com o que o Sim, historiador que ele vai tem. trazer, com o que o arquiteto vai trazer, com o que o biólogo vai trazer, enfim, o químico. Mas ele que tem essa formação específica para atuar nesse bem arquitetônico. É, exatamente. E a gente tem 1 minuto. É hora de mandar beijo pro pai e pra mãe, dar Eu, tchau. eu queria te agradecer muito, Fernanda. É sempre muito bom Imagina, falar Tainá. Eu que contigo. E agradeço. agradeço muito por ter aceitado o convite, Não é, disponibilizado o imagina. tempo. Eu que agradeço. Vamos fazer mais, quem sabe, Vamos. abordar E outros assuntos. com certeza, vamos sim. E agradeço todo mundo que está aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar para a gente no direct e a gente responde. Isso aí. Obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado. E qualquer dúvida, mandem, né, as perguntas que a gente puder ajudar. Estamos aí, né, Tainá? Estamos aí. E vamos se unir para conseguir essa regulamentação. Isso aí. Um beijão, Fernando. Beijo, Obrigada. Tainá. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.